Olá, esta é a disciplina de Fundamentos Matemáticos da Física B e nesta nona aula nós iremos continuar o nosso estudo sobre coordenadas curvilíneas ortogonais, em particular a expressão dos operadores diferenciais em sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonais gerais. E agora que nós já fizemos o gradiente e o divergente, passamos então a buscar a expressão do rotacional em um sistema de coordenadas curvilíneas ortogonais qualquer. Então vejamos, começamos do mesmo jeito que nós começamos com o divergente, usando a definição do que seria o rotacional. É muito importante entender primeiramente essa definição para que nós possamos então fazer a aplicação dela. Eu vou assumir nessa minha explicação que o alfa que define qual é a superfície que está sendo estudada é a variável xi do nosso elemento de volume infinitesimal. Então, este resultado diz o seguinte, essa expressão: a componente alfa do rotacional de U, que é a componente xi, ele vai ser o limite da superfície xi tendendo para zero, da integral de linha na curva xi, U escalar dl, dividido pela superfície xi. Então vejam só, talvez seja até melhor evitar de falar curva xi, porque ela pode gerar confusão. Vamos pensar então nesses elementos, entender esses elementos, olhando agora para a imagem que está aqui do lado. Vejam, a superfície é a superfície que nós estamos interessados, é a superfície de xi. Isso significa, se ela é uma superfície coordenada, significa que só estão variando sobre essa superfície o eta e o zeta, certo? Então não há variação de xi sobre essa superfície. É assim que se define uma superfície coordenada. Ora, se este caminho aqui, este elemento de arco infinitesimal, está associado ao hzeta dz, significa então que a variável zeta ela corre sobre essa curva, ou seja, neste ponto aqui tem-se um zeta e neste ponto aqui tem-se um valor de zeta mais dz. Por outro lado, se esta curva coordenada aqui está associada ao eta deta, então a mesma coisa para cá, nós temos que o valor aqui é um valor eta e o valor aqui é um valor, perdão, melhor não escrever aqui, isso pode causar confusão. O valor aqui é um valor eta e aqui é um valor eta mais delta eta. Eta. E aí nós temos que calcular então a integral de linha fechada em torno dessa curva que envolve a superfície ds xi do vetor u escalar dl. Ora, essa integral pode ser escrita como sendo a integral, tomando aqui o desenho, a integral de zeta até zeta mais delta zeta do elemento u
escalar, mas a gente sabe que esse U agora está nessa direção, que é a direção zeta. Então ele é um U zeta, que vai selecionar o elemento dz. Só que esse elemento de linha não é só o dz, mas é o dz hz. Então essa integral é a integral que nós fizemos de, vou colocar aqui, n, até n. Em seguida, nós temos a integral da variável eta. Eu lembro aqui que vai de eta, que está aqui, até eta mais delta eta, que seria de n até p, do valor de u agora na direção eta, h eta, d eta. Menos, porque está voltando. Isso é importante. A integral de zeta de n, de p, perdão, até a zeta de zeta mais delta zeta. Vejam que eu coloquei esse ordenamento, porque eu já coloquei o sinal negativo aqui. No ponto Q do U na direção zeta, h zeta, dz. E finalmente, este caminho de volta aqui, esse foi o de ida, agora esse aqui é o de volta, que seria eta em Q, eta mais delta eta em M, U eta, H eta, D eta. Então vejam que eu saio do ponto M e chego no ponto M através das integrais de caminho. Então agora eu vou juntar, eu vou usar o teorema do valor médio e juntar esses dois termos aqui. Lembrando que quando eu estou aqui, sobre esta linha aqui, eu estou no meu valor de zeta, está aqui. Quando eu estou nessa linha aqui, eu estou no meu valor de zeta mais dz. Sobre esta linha, o valor de eta fica fixo. Então, eta está fixo. Quando eu estou aqui, o eta está variando, mas o zeta está fixo. Só que o zeta está fixo em zeta mais delta zeta. Zeta mais delta zeta. Quando eu estou nesta integral aqui agora, estou aqui atrás, o sinal já foi levado em consideração. Aqui eu estou no ponto eta mais d eta, que fica fixo. E finalmente, quando eu estou nesse lado aqui, o sinal já foi levado em consideração, eu estou no ponto zeta. Então agora eu vou aplicar o teorema do valor médio e simplesmente escrever isso daqui como sendo U zeta H zeta vezes delta zeta
esse, melhorando aqui, esse termo em eta, então em eta, essa aqui é a dependência funcional, não confundir. Esse elemento é o d zeta. O elemento que corresponde a essa direção agora é esse outro aqui, então eu coloco menos o zeta, h zeta, agora tomado em eta mais delta eta, vejam aqui, certo? Da mesma coisa, d zeta, ou delta zeta se preferirem. Esse é um dos termos. Eu ainda tenho agora os termos que vêm dessas outras duas integrais. O próximo é, pegando essa daqui, o U eta, H eta, aplicado em zeta mais delta zeta, menos este aqui agora, o U eta, H eta, aplicado em zeta, aqui faltou o d eta, claro, e aqui faltou o d eta. Então esse é o resultado da integral de linha. Eu tenho que dividir agora pelo elemento de área e fazer o limite. Então, o rotacional de U na direção xi vai ser o limite delta x xi tendendo a zero da integral de linha completa. Então nós vamos ter aqui esses dois termos que vão e esses dois aqui. Então vai ficar U de eta, H de eta, aplicado em zeta mais delta zeta, menos U de eta, H de eta, aplicado em zeta, e menos, vou colocar um menos aqui, para poder escrever esse termo de cima, que vai ser U de zeta, H de zeta, aplicado em eta mais delta eta, menos U de zeta, H de zeta, em eta, fecha o colchetes. Nesse caso aqui, nós temos esses dois termos iniciais multiplicados pelo delta eta, perdão, e esses dois termos aqui multiplicados pelo delta zeta, que são esses aqui. Isso tudo tem que estar dividido pelo elemento de área. O elemento de área já foi visto aqui, e ele é simplesmente H eta, H zeta, D, ou se preferir, D, eta, delta, zeta. Então agora vamos separar esses dois elementos. Nós podemos, no primeiro, cancelar. Então nós temos ds xi tendendo para zero, e nós vamos ficar com U de eta, H de eta, aplicado em zeta mais delta zeta, menos U de eta, H de eta, aplicado em zeta. O delta eta corta, ficamos aqui embaixo com H de eta, H de zeta, delta zeta. O outro termo ficará U de zeta, H de zeta, tomado em eta mais delta eta, menos U de zeta, H de zeta,
transformado em eta. Vai cortar esse termo aqui com esse. E vai sobrar embaixo simplesmente H eta, H zeta, delta eta. Ora, este primeiro termo aqui não é difícil de perceber o quanto ele vale. Esse termo vai ficar 1 sobre H eta, H zeta, que não dependem do delta S xi, não são infinitesimais. Isso que está aqui em cima, sobre esse delta zeta, quando o delta zeta tender para zero, que é o que faz o delta xi tender para zero, isso aqui vai dar uma derivada parcial, porque o eta não está mudando, nem o xi, do termo U eta, H eta, com relação a zeta, porque a derivada, as variações estão sendo feitas em zeta, certo? Menos o termo, esse termo aqui é o mesmo, então os dois saem para fora. A derivada com relação a eta, por causa disso aqui, do U zeta, H zeta, fecha. Então, este termo aqui é o termo do rotacional de U na componente xi. Não é difícil fazer a extensão desses valores para as outras componentes. Então, apenas como um exercício aqui de paralelismo, vamos tentar fazer o rotacional de U na direção eta. Então, vejam só. O termo que aparece aqui embaixo é o termo que não tem a variável eta. Então, é o elemento que está associado à área, que tem xi, H, zeta. Abre-se o parênteses. A derivada agora vai ser com relação a zeta. Teria que ver só uma questão de sinal aqui. Então, seria que se U na outra variável, né? Se aqui é zeta, aqui é eta. Então, se aqui embaixo é xi, nesse caso aqui, de baixo, a outra é zeta. Então, o zeta, H zeta, menos D zeta, U xi, H xi. E a outra variável, a outra componente é obtida exatamente da mesma maneira, sempre tomando um pouco de cuidado para acertar os sinais. Para entender como funcionam os sinais, aí seria interessante sempre entender como estão ordenados de maneira dextrógena os eixos que aqui estão. E aí fica fácil de entender essa relação, certo? Nesse caso, do jeito que foi feito aqui, esse daqui deveria ser o zeta e esse o eta. Então, o xi e o zeta vão dar o eta, que é esse aqui. Então, xi e zeta dão eta. O zeta com o eta com o eta vão dar o xi, que está aqui. E por aí vai. O raciocínio é análogo para outra componente. Então, com isso, nós conseguimos demonstrar e, na verdade, obter as componentes do nosso rotacional. Se alguém quiser essa expressão total, então nós teríamos que o rotacional de U
agora sem componente, ele seria igual a 1 sobre h eta, h zeta, d zeta, estou pegando esse termo aqui simplesmente, o eta, h eta, menos d eta, o zeta, h zeta, na direção xi, certo? Mais 1 sobre h xi, h zeta, d xi, o zeta, h zeta, menos d zeta, o xi, h xi, na direção eta, aqui, mais 1 sobre h xi, h eta. Então, xi, eta com xi, para dar zeta, eta vem primeiro. E aqui vem o xi, h xi, né, sempre trocado, menos d xi, o eta, h eta. E isso vai dar a componente zeta. Então, é uma expressão bastante complexa, né, grande. Esse é o rotacional obtido em coordenadas curvilíneas ortogonais. A demonstração é um pouquinho mais complexa do que aquela do divergente, mas não é uma demonstração particularmente complicada, não. Então, agora que nós já fizemos essas construções dos operadores diferenciais em sistemas cartesianos e sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonais, nós podemos passar para alguns exemplos de aplicações onde esses operadores aparecem. Então, na próxima aula nós faremos isso, nas próximas 3 aulas. Eu agradeço a atenção.